É a terceira conferência de saúde que eu cubro como produtor. É emocionante ver a força da participação popular. Milhares de pessoas vindo de diferentes partes do país em busca de uma saúde pública de qualidade. Um verdadeiro exercício de cidadania. Maranhão. Eu sou do Rio de Janeiro, São Paulo e Ribeirão Preto. Ibirapitanga, sul da Bahia. Do Rio Grande do Sul. Valparaíso de Goiás. Todas as grandes conquistas que nós tivemos na sociedade brasileira, no que diz respeito à saúde, não saiu da mente brilhante de meia dúzia de pessoas fechadas dentro de uma sala. Saiu, com certeza, de amplos debates feitos com a participação da sociedade. Estou aqui para lutar contra o desmonte das políticas do SUS. As políticas de inclusões voltadas para a população LGBT e a sociedade em geral. O nosso trabalho aqui na conferência é defender os direitos das pessoas com deficiência. Todo o povo apurinã, né? Estou aqui representando o Fórum de Presidente de Condiz no Conselho Nacional e estou aqui pela causa das políticas públicas, para a melhoria das políticas públicas de saúde como um todo no nosso país, né, no nosso Brasil. Além do que também a minha causa maior é a saúde indígena. Sou Rosilene Rocha, da cidade de Vargem Grande, Maranhão, representante dos quilombos da minha cidade e da UNEGRO, União de Negras e Negras pela Igualdade. Estou aqui pela política de saúde da mulher negra. Uma verdadeira festa da democracia. Foi isso que eu vi na última conferência de saúde. Os debates lá duraram o dia inteiro entre pessoas de diferentes classes sociais que vieram de várias partes do país. Mas nem sempre foi assim. Foi o que pesquisou o cientista social e doutor em saúde pública Paulo Henrique de Almeida. Ele lembra como eram as conferências antes de existir o controle social. O primeiro ponto é que a ideia de controle social surge depois, né? E a gente não tinha isso. Esse nome de controle social que passou a ter um significado contrário. É da participação da sociedade na política pública e no controle das ações, né, do executivo. A primeira conferência foi em 1941. Depois nós tivemos 7 conferências até 1980. Então, se dá uma média de... Você vê, em quase 40 anos, você teve 7 conferências. Uma a cada 5 anos e pouco, né? Então, essa foi a primeira coisa. Nessas conferências não tinha qualquer participação da sociedade. Era uma reunião técnica que o Ministério da Saúde definiu o tema e ele fazia a lista de convidados. Em geral, eram pessoas que conheciam o tema, especialistas e tal, que vinham para contribuir com a política do Ministério. Essas foram as conferências de número 1 até a número 7. Né? Algumas delas foram inovadoras. Né? Das conferências saiu, por exemplo, a ideia da municipalização, que vingou depois. De outras saiu a ideia do Sistema Nacional de Saúde. Pesquisando nos arquivos da época, eu descobri que em 1978, um grande evento realizado pela Organização Mundial de Saúde teve papel fundamental para os rumos da saúde pública. Foi a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, em Alma-Ata, no Cazaquistão. Nessa conferência se fixam uma série de propostas que ajudaram a transformar vários sistemas de saúde do mundo. Né? Então, defende o direito à saúde, né? Dá importância à atenção primária à saúde e fixa um objetivo de saúde para todos no ano 2000. Então, é uma conferência que marca e defende a participação popular. E em 1986, época da democratização do país, acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O momento é de efervescência política e cultural. Pela primeira vez, uma conferência tem a participação popular. Durante 5 dias, mais de 4.000 participantes, vindo de todas as partes do país, ajudaram a definir as bases do que seria o nosso Sistema Único de Saúde. A participação popular é um marco no modelo de fazer conferências no país. Na 8ª, foram debatidas diretrizes de um sistema de saúde único e descentralizado, com 3 bases distintas. Saúde é direito de todos e dever do Estado, o financiamento setorial e a reforma do Sistema Nacional de Saúde.
Buscando mais informações históricas, encontrei o professor Arlindo Fábio. Ele viveu esse momento histórico e continua participando das conferências. Ele é uma peça fundamental na construção do SUS. A primeira conferência que eu participei foi quando eu cheguei na Escola Nacional de Saúde Pública em 1967, que era a 4ª conferência que tratava sobre a questão de recursos humanos, né? Então, de lá para cá, eu participei de 16 conferências. E qual foi a mais marcante? Bem, a que marca mais a história e inclusive a história do Sistema Único de Saúde é a 8ª conferência, né? O que ela representa? A 8ª é um momento de confluência de todas as avaliações, as análises, as experiências que já se faziam na própria década de 70, a partir da década de 70, né, quando nós já identificávamos que o que nós tínhamos, que era, na verdade, um não sistema de saúde, ele não poderia continuar daquela forma. Ele era absolutamente excludente. Você tinha uma parte da população, a parte menor, parte dos trabalhadores, menor quantitativamente, né, que era assistida pelo sistema da Previdência. E o restante, diria, né, e aí a palavra certamente é adequada, era assistida pela caridade. Que atrás disso que nós estamos dizendo é o seguinte: se a saúde é ou não é um direito da pessoa humana. E por ser um direito, uma necessidade da pessoa humana, deve corresponder a um direito. E esse direito deve ser defendido. E ao ser o brasileiro uma pessoa humana, deve corresponder ao brasileiro o direito à saúde. Se a saúde é um direito, a quem cabe garantir esse direito? A 8ª conferência, ela é um momento de reunião de todo esse tipo de discussão, de análise, de experiências que se desenrolam em várias partes do território nacional. Aqui mesmo no Rio, aqui mesmo na Escola de Saúde Pública, essa experiência, pessoal de Minas, pessoal de São Paulo, na Bahia, no Recife, e assim sucessivamente. Então, a 8ª conferência é um momento de síntese de todo um movimento social. Acontece num momento de redemocratização do país, né, 1985, 1986, portanto, nós estávamos todos chamados, na verdade era isso, socialmente chamados a inovar e ousar, entende, uma nova proposta. Forasteiro e peregrino, arrastando uma família sem ter bem certo destino. Sem roupa, sem lar, sem pão, sem saber o que fazer, sem escola para os filhos, aumentar mais o sofrer. Assim o mundo não pode sobreviver, sem terra para cultivar. O país está integralmente numa convocatória, que foi fantástico, porque pela primeira vez a sociedade se fez representar no debate sobre as questões de saúde. Aqui, pela primeira vez, se encontram o setor saúde com a sociedade. Pela primeira vez, em uma Conferência Nacional de Saúde, está aqui representando os usuários. Então, o papel que nós temos aqui na formulação de políticas de saúde é da maior importância. E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Daí para diante, isso não para mais. Então, se você tem na 8ª já um grupo quase 2.000 pessoas, se bem me recordo, você vai tendo 3.000, 4.000, 5.000, e não é só o quantitativo, mas é que isso representa, sim, uma participação da sociedade nos debates locais, nos debates nos estados, trazendo depois para a dimensão nacional das propostas, das políticas de saúde que vão ser implantadas. Mas a história não parou por aí. Outras conferências aconteceram, só que agora com a participação efetiva da sociedade. A mobilização em todo o país na 8ª conferência levou a que a 9ª fosse uma consequência disso, mas uma consequência já operacional. Ou seja, o que se discutia é que o poder não podia ficar concentrado, entende, no nível nacional, sabe? Quer dizer, não é Brasília que tem que determinar, quem tem que determinar é quem executa, né? E isso está colocado no nível municipal.
E essa era e segue ainda sendo uma consigna muito importante, entende, todo o processo da reforma sanitária brasileira ainda hoje. A conferência, ela discutiu e estabeleceu orientações, por exemplo, para a organização dos fundos municipais de saúde, que não existiam, que era fundamental para o recebimento dos recursos e que pudessem ser controlados, inclusive, pela sociedade. Estabeleceu as bases, né, do funcionamento dos conselhos municipais de saúde, das conferências municipais de saúde, ou seja, nós queremos que este poder ele se distribua, entende, pela sociedade, onde ele deve estar, é isso? Então nós temos que ter alguma organização disso. E a 9ª conferência foi exatamente nessa direção, de organizar essa participação da sociedade e dos governos locais através da descentralização das ações e serviços de saúde. Mas um dos momentos que me chamou muito a atenção, que foi muito emocionante, era no momento que eu estava lendo o relatório final. E o texto dizia assim, né? E também especial atenção aos deficientes. Quando eu disse isso, na primeira fila havia uma série de cadeirantes e eles imediatamente pegaram a cadeira e começaram a bater no chão e a gritar. Parou, eu parei, né? A plenária toda também ficou em suspensão. Aí eu pedi que levasse o microfone foi levado para um deles e disse assim, nós não somos deficientes, né? Na época era assim, nós somos portadores de uma deficiência. Esse conceito hoje já está superado, mas não importa. Mas é que, só para te dizer que não só do ponto de vista de elaboração de políticas, não é? As conferências foram sempre importantes e determinantes, mas também do ponto de vista de correções de rumos, de determinados rumos. Quero dizer que há uma dimensão também civilizatória, há uma dimensão cultural importante nas nossas conferências e no reconhecimento das desigualdades e dos direitos. A mobilização, nesse momento, é extremamente intensa, né? E intensa tanto do ponto de vista individual, de pessoas que individualmente querem participar de uma conferência, tanto quanto, principalmente, das organizações da sociedade civil. A sociedade se organiza, tá? É a associação de moradores, é a associação de costureiras, são os partidos políticos locais, seja o que for, quer dizer, o que estiver organizado, né, dentro de algum tipo de associação, de instituição, etc., participa dessas conferências, né? Quando você participa de um processo dessa magnitude, em que você vê as pessoas andando 2, 3 dias de canoa na região amazônica para vir participar, comunidades indígenas participando, se deslocando, não é? Pessoal da coleta da borracha vindo. Quando você vê isso, entende? Você diz, não, isso é maior do que qualquer coisa. Que você ou vai para o exterior ou alguém vem para cá e a gente conversa sobre o Sistema Único de Saúde, a questão do controle social, e se coloca a questão dos conselhos e particularmente das conferências, eles abrem os olhos assim, como é que vocês fazem isso? Em 8.500.000 quilômetros quadrados, 5.670 e poucos municípios, e vocês fazem conferência nisso tudo? Eles fazem, a gente faz conferência nisso tudo. Isso já está incorporado, inclusive. Mas como será que a participação popular se constrói nos estados e pequenos municípios?
Qual o caminho necessário para que as reivindicações da população cheguem às conferências de saúde? E para explicar todo esse processo, eu vim conversar com a Maria do Socorro Souza. Ela é educadora e filósofa. Também já foi presidente do Conselho Nacional de Saúde e hoje é pesquisadora da Fiocruz. O que o Conselho faz? Mesmo com a experiência de quase 30 anos na saúde pública e em várias outras políticas públicas, a população desconhece o que compete aos conselhos, quais são as atribuições. Então, o processo da política pública, ele tem várias etapas, né? Desde convencer o gestor de que aquela agenda é de interesse público, né? Desde mesmo a formulação da política, o planejamento da política, a definição orçamentária, o planejamento, a execução dela e a avaliação. Então, o controle social, a partir dos conselhos, ele garante que a população participe de forma organizada de todas essas etapas. É onde a sociedade tem que participar, colocar suas demandas, suas reivindicações, suas agendas, interferir nas decisões de governo, poder incidir nas prioridades. Nós temos na saúde o conselho em todas as instâncias de gestão do SUS. No caso dos municípios e dos estados, não é muito diferente também da própria atribuição que tem a nível nacional. Mas no caso dos municípios também é importante porque as entidades, os movimentos funcionam em rede. Então, nós temos aqui, por exemplo, no Conselho Nacional de Saúde, a CNBB, nós temos aqui centrais sindicais, nós temos movimentos das mulheres, movimento indígena, movimento negro, movimento das pessoas com deficiência. Então, essas de trabalhadores, entidades de trabalhadores, então todos eles funcionam em rede e eles também têm suas bases localizadas de forma organizada nos municípios e nos estados. No caso das conferências municipais, ela apoia e delibera sobre um conjunto de proposições que deve compor o Plano Municipal de Saúde. No caso das estaduais, um conjunto de proposições que deve compor o Plano Estadual de Saúde. E nacional, o Plano Nacional de Saúde, que é para os próximos 4 anos. Então, a participação da população ela é importante, primeiro porque a gente, trabalhando de forma coletiva, a gente tenta prevalecer mais os interesses públicos e os interesses coletivos. Segundo, a população tem muito mais legitimidade do que qualquer outro ator de dizer o que é que de fato aquele município, aquela comunidade, aquele território precisa, quais são as necessidades de saúde da população, não é? E é importante também para ter um engajamento em defesa do serviço público e do sistema público de saúde. Não só espere, mas tenha certeza que essa conferência é sua. Tem muita gente que faz crítica aos modelos de conferência. Eu tive a oportunidade de conhecer outras experiências fora do Brasil e sou daquelas que faço a crítica sem rechaçar o modelo. Fiz parte de uma geração de conselheiras que tentou inovar. Na 13ª, a gente deixou de fazer conferência, ou todos os momentos da conferência, só dentro de centro de convenções ou de hotéis. A gente organizou, eu fui uma das que organizou a primeira mobilização de rua durante as conferências. Então, a 13ª, a gente abriu na rua, fazendo uma grande mobilização aberta a todos os segmentos da população. Estou muito emocionada de falar aqui hoje como pesquisadora da Fiocruz, depois de tantos anos como movimento social. As conferências, elas têm tido nas últimas edições, desde a 13ª, inovações, mesas temáticas para garantir mais debate e menos controle das votações, daqueles momentos mais duros. A 14ª, que a gente teve uma inauguração de ir para as ruas, de fazer com que, de novo, o caráter popular de ganhar as ruas tivesse também conjugado com a agenda das conferências. A 15ª, que eu tive como presidente, onde a gente aumentou significativamente o número de participantes que se inscreviam de forma independente, não só aqueles que eram vinculados a entidades, a movimentos ou instituições ou que tinham passado pela formalidade das conferências. Nós, na minha gestão na 15ª, a gente conseguiu inovar com as conferências livres, que são muito mais horizontais, que mobiliza segmentos que nem sempre estão dentro dos conselhos, ou porque não tem oportunidade de passar nas regras que exigem, ou seja, porque também não quer se submeter àquelas regras da formalidade, não é? Então, a gente teve movimento estudantil, movimento de jovens, movimentos de bairros,
várias iniciativas mobilizados pelo sentido que eles atribuem à saúde. Defender os princípios básicos do SUS, a saúde pública como direito de todos e a democracia são os principais pontos dessa edição. É um resgate à 8ª Conferência Nacional de Saúde, que aconteceu em 1986. Quem explica é Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde. A gente está chamando a 16ª Conferência Nacional de Saúde de 8ª+8, porque é uma referência para nós, né, de 1986, quando aconteceu aquela conferência, que inclusive estabeleceu princípios para a Constituição Federal e o próprio SUS. Logicamente que nesse balanço a gente tem que avaliar o que avançou e o que retrocedeu. Essa conferência ela foi uma conquista diante de todas as dificuldades que a gente enfrenta no nosso país, inclusive no que diz respeito à própria participação e controle social. Nós tivemos decretos, por exemplo, do presidente da República que propôs a extinção de conselhos. Então nós precisamos fazer um processo de muito diálogo, né, com uma ampla rede, né, de relações construídas no Sistema Único de Saúde pelo Conselho Nacional de Saúde. É um conselho que tem uma força muito grande, mas com esforço muito grande, né, de todos os estados que fizeram suas conferências estaduais, mais de 3 municípios que realizaram as suas etapas municipais. Nós chegamos na etapa nacional com um grande acúmulo de propostas e diretrizes para serem aprovadas e colocadas para o Congresso Nacional. Algumas questões que são aprovadas em conferência não são implementadas, porque a gente aprova na conferência, como é uma proposta de política pública, depende da correlação de forças que existe na sociedade, depende de questões que precisam de legislação, que, portanto, depende do parlamento. Isso eu estou falando de todos os níveis, nacional, estaduais, municipais, ou seja, tu tem correlação de forças, o próprio fortalecimento ou não dos espaços de controle social, como os conselhos, para que sejam implementadas essas políticas públicas. Ou seja, tem uma série de fatores que muitas vezes levam algumas propostas a não serem implementadas, mas uma grande parcela delas são levadas, sim, em consideração e são conquistas da sociedade para a implementação das políticas públicas do nosso país, sem sombra de dúvidas. Reunir a cada 4 anos milhares de pessoas nos seus estados e municípios para discutir o seu próprio destino é um feito só nosso. E não existe setor nenhum no Brasil e no mundo com mais representatividade do que o da saúde. Você tem milhares de pessoas, nas cidades centenas de pessoas, um debate político interessantíssimo, riquíssimo, e que é raro e que é fundamental não só ser preservado, como ser aprofundado, aperfeiçoado. Uma gestão democrática tem que valorizar, divulgar e fortalecer os conselhos. Quando a gente tem governos mais democráticos, nós temos, com certeza, conselhos mais fortalecidos, onde a fala, a voz da população ecoa, influencia e incide em algumas decisões. Todas as tentativas, ao longo desses anos que eu presenciei, de diminuir o Sistema Único de Saúde, encontraram na organização da sociedade, na defesa do SUS, de uma forma de resistência e de impedimento a que ela se concretizasse. Vamos trazer a dignidade ao povo brasileiro através do seu SUS, através de saúde pública, através de uma melhoria na qualidade de vida do povo. Significa defender o SUS, que é o nosso maior patrimônio. E a gente está aqui lutando por esse SUS e pelo povo, e para o povo a gente vai querer o SUS, esse SUS de qualidade que a gente tanto almeja.